Então, vereadora Fernanda, demais vereador Popchick, vereador Bosco, vereador Alex, professor Alex, quero saudar a iniciativa dessa audiência pública e congregando diversas entidades representativas importantes na construção de uma legislação melhor. Eu quero primeiro explicar algumas questões que eu acho que são muito importantes. Nós aprovamos aqui por unanimidade na Casa a Lei 11.328, de 3 de agosto de 2012, que institui o Centro Integrado de Combate à Drogadição. Tá? Na verdade, esse centro ele se constitui de diversas ações. Pode colocar, por favor, os artigos dele. Centro Integrado de Combate à Drogadição tem o objetivo de disponibilizar à população do município de Porto Alegre o acesso a profissionais e serviços na área de saúde pública relacionado à prevenção e ao tratamento do usuário de droga. E ele se constitui, pode passar o próximo, em diversas ações que se tem por ideia ter esse Centro Integrado de Combate à Drogadição. Conscientizar a sociedade e o usuário sobre os prejuízos sociais e implicações negativas do uso de drogas, reduzir as consequências sociais e para a saúde decorrente do uso de drogas, garantir a implantação, a efetivação e a melhoria de programas e ações e atividades voltadas à prevenção do uso de drogas, ao tratamento e à reinserção social dos dependentes químicos, avaliar e acompanhar sistematicamente diferentes tratamentos e iniciativas terapêuticas fundamentados em diversos modelos, visando facilitar o acesso do usuário de droga a esse serviço, educar, informar e capacitar pessoas em todos os segmentos sociais para uma ação eficaz na prevenção, tratamento e reinserção social e de redução de ofertas e danos sociais à saúde, fundada em conhecimentos científicos validados em experiências bem-sucedidas no município de Porto Alegre. Criar mecanismos de cooperação interdisciplinares entre órgãos de governo e a sociedade, como estratégia de intensificar relações multilaterais, conhecer, sistematizar e divulgar iniciativas e ações e campanhas para prevenção ao uso de drogas em rede operativa, realizar o acompanhamento multidisciplinar dos usuários de drogas, servindo como referência para toda a rede de Porto Alegre. Essa lei, que é a Lei 11.328, de 3 de agosto de 2012, ela está muito espelhada no Centro Municipal de Planejamento Familiar, que é uma experiência positiva, que é um centro que foi pensado, inclusive por outro vereador, o Dr. Raul, e que sem dúvida nenhuma dá uma contribuição muito grande. Bom, baseado neste mecanismo, nós pensamos uma segunda legislação, discutindo com vários segmentos da sociedade. É importante aqui que a primeira coisa que se faça é a distinção entre internação voluntária, involuntária e compulsória. A internação voluntária do usuário de droga é aquela, eu só vou explicitar porque aqui fica registrado, tenho certeza que todos vocês sabem. A internação voluntária é aquela que voluntariamente o paciente se encaminha ao serviço de saúde e deseja internação. A internação involuntária é aquela que o Dr. Mauro, por favor, a internação involuntária é aquela em que o profissional de saúde, por risco, a própria pessoa está oferecendo risco a si, o risco ao outro, solicita a internação desse paciente. E a internação compulsória é aquela determinada pela autoridade judiciária. Então, é desta que nós estamos tratando aqui. Então, nós queremos, com essa lei, e aqui eu quero de forma bem aberta, nos colocar à disposição para eventuais modificações da legislação, eventuais sugestões, mas aqui o que nós queremos disciplinar são as internações compulsórias determinadas pela autoridade judiciária. O que acontece hoje? Hoje acontece de que esse paciente é internado, certo?
acaba ficando 7 a 14 dias e depois de 1, 2 meses volta a ser internado. É isso que acontece. Nós não temos nenhum dado estatístico, nenhum dado epidemiológico, nós não temos nada com relação ao segmento desses pacientes. Nós verificamos lá no Judiciário, lá na Defensoria Pública, lá no próprio Ministério Público, que esse paciente reiteradas vezes tem ido lá. Mas não existe nenhuma equipe multidisciplinar que acompanhe esse paciente depois da alta hospitalar. E este é o objetivo desta lei. Este é o objetivo dessa lei. Por favor, então, pode iniciar, é o próximo diapositivo, mais um. Talvez a ementa não tenha sido a melhor, mas o objetivo dessa lei talvez tenha que ser trocada, talvez tenha que ser emendada a própria emenda, né? E aqui eu falo com toda clareza para vocês, porque nós temos pensamentos diferentes com relação à questão da internação, isso é claro, de muitos de vocês. Mas o projeto que está se discutindo aqui está em outro bojo, está em outro campo. Olhem só. Fica instituída a política municipal de internação compulsória de dependente químico no município de Porto Alegre. A política, talvez tenha que ser a política de acompanhamento da internação compulsória, talvez tenha que ser alguma coisa nesse sentido, mas isso é por isso que o projeto está sendo discutido nas comissões. Talvez tenha que ser, fica instituída a política de acompanhamento das internações compulsórias no município de Porto Alegre. Então, assim, ó, as diretrizes quais são? A realização de ações urgentes que possibilitem identificar e elaborar laudos de capacidade de dependentes químicos com o intuito de subsidiar solicitações judiciais de internação compulsória. Ou seja, de acompanhar as internações compulsórias, de poder ter o controle das internações compulsórias. Qualificar serviços públicos municipais. Isso significa ter equipes multidisciplinares de acompanhamento destes pacientes que vão à internação compulsória. Equipes multidisciplinares, com psicólogo, assistente social, psiquiatra, etc. A qualificação de serviços públicos municipais para a prestação de atendimento aos dependentes químicos, que, por conta do grau de comprometimento, se aduz que os pacientes internados compulsoriamente são aqueles mais graves. Conta do grau de comprometimento com a droga, perdem a autonomia de vontade. Capacitação da equipe técnica para a implementação da política instituída nessa lei. A política, o artigo 3º, a política instituída por essa lei tem os seguintes objetivos: receber a demanda do dependente químico que, por conta do vício, aparenta perda de capacidade do juízo crítico, de realidade e autonomia de vontade, e poder fazer essa autocrítica e essa avaliação. Ou seja, o judiciário demanda isso, e daqui a pouco a equipe multidisciplinar pode, inclusive, entender diferente. Realizar de forma ágil estudo técnico no caso concreto e emitir um laudo conclusivo fundamentado de forma transversal e interdisciplinar a partir desta equipe, com o objetivo de auxiliar a fundamentação judicial de internação compulsória. Positivamente ou até contrariamente, um laudo ele é livre. O laudo ele pode ser favorável a um processo ou não favorável. Promover a qualificação, a capacitação e o acompanhamento de equipe técnica interdisciplinar responsável pelo atendimento ao dependente químico. Articular os entes públicos, Defensoria Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Estadual da Saúde, Ministério Público, os entes públicos para viabilizar a internação compulsória de dependentes químicos que deixaram de dispor da autonomia de vontade. Claro que nas situações em que for necessário. Artigo 4. São instrumentos da política instituída nessa lei: o plano municipal, uma política municipal de internação compulsória, a organização do serviço de atendimento às solicitações de laudo técnico para requerimento de internação compulsória dos dependentes químicos e a colaboração entre os diversos entes públicos e privados. O que é plano municipal? Ele consiste num conjunto de elementos de informação
isso é plano municipal, diagnóstico, definição de objetivos, metas, instrumentos de execução e avaliação que consubstanciam, organizam e integram o planejamento e as ações de política municipal de internação de dependentes químicos. O Plano Municipal da Internação consiste no conjunto de agentes institucionais que no âmbito de suas respectivas competências agem de modo permanente, de forma articulada para o cumprimento dos princípios e objetivos da política pública. Então, finalizando, vereadora Fernanda, este regramento é uma diretriz, portanto não é inconstitucional, né? E nós tomamos todo cuidado para evitar a inconstitucionalidade, e ele tem o objetivo de acompanhar as internações compulsórias, gerando conhecimento científico, inclusive, desta população, para que as políticas de prevenção, de tratamento e ressocialização, elas possam ser mais efetivas. Ele não tem o condão de internar compulsoriamente quem quer que seja, até porque não é da competência municipal ou da Câmara de Vereadores legislar sobre essa matéria. A internação compulsória, ela já existe. Podemos ser favoráveis ou desfavoráveis à internação compulsória. Isso podemos estar, inclusive, em campos opostos. Mas o regramento destas questões, e para evitar que continue ocorrendo como ocorre hoje, que eu já falei, uma porta giratória, o paciente entra internado 7 a 21 dias. 7 a 21 dias sai na outra porta. Aí um mês depois ele volta a ser reinternado, fazendo com que não haja tratamento efetivo nenhum para esses pacientes. Então, é isso que esse projeto de lei, na verdade, quer regrar. E eu quero lhe agradecer pela deferência, vereadora Fernanda. Eu vou dizer que eu vou ficar aqui um pouco. Estou aberto a receber sugestões, possibilidade de emendas, modificações, mas em torno aí, daqui a uma meia hora, eu vou ter que me deslocar até a minha comissão, e depois, como eu vi no projeto, esse projeto irá para a Comissão de Saúde, e novamente nós vamos fazer esse debate, inclusive convidando a CIDECOM, que foi a única comissão que acabou me convidando para fazer esse debate. Muito obrigado.